Com uma história bem romântica e estruturada, uma comédia maravilhosa e muito divertida e personagens afetuosos e bem interpretados, Sorriso Real conseguiu compilar tudo isso e muito mais e fazer um dorama maravilhoso para 2023. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês outros doramas bem parecidos com Sorriso Real que você pode maratonar tranquilamente. Bora lá? Começando por aquele que quase ninguém esquece e desde o começo notou as semelhanças. Business Proposal. Baseado no webcomic de mesmo nome, que inclusive eu já trouxe aqui pro canal, Pretendentes Surpresas nos apresentam uma jovem que é paga por sua melhor amiga para se passar por ela nos encontros às cegas. E ela tem basicamente um único objetivo: dispensar os pretendentes. Entretanto, no seu último encontro, tudo dá errado quando ela percebe que o pretendente é o presidente da empresa que ela trabalha e que ele também faz uma proposta de casamento. Ou seja, ela se lascou todinha. E os pontos mais fortes desse dorama que podem ter algo em comum com Sorriso Real, basicamente são esses. Primeiro, é um romance entre o patrão e a funcionária, só que bem ao estilo do rapaz rico com a moça pobre e tal, aquela novela de Cinderela que a gente já conhece. Segundo, o casal secundário é maravilhoso, tem uma química fortíssima e vocês vão amar eles. Terceiro, personagens fortes, bem definidos e bem interpretados, que tem um porquê de estar lá, não é aquele personagem jogado avulsa, sabe, que não tem futuro nenhum. Além disso, a história flui muito bem, sem exagero, sem enrolações demais, aquelas humilhações exageradas, sabe? E também sem aquelas cenas românticas deslocadas, né? Que você vê que não tem pé e cabeça de estar ali. E por fim, a história tem um bom romance, uma química sensacional e uma comédia maravilhosa e tranquila de se assistir. Ou seja, tudo de bom, tudo bem feito, maravilhoso, ó. Chuchu beleza. Um outro dorama bem parecido se chama Wookie de Amor. Esse aí é mais um dorama com o protagonista Jun-Ho. Então se você já tá apaixonada por ele, minha filha, esse dorama não pode sair da tua lista. Tá aqui lá, viu? O dorama mostra como duas pessoas que estão precisando de ajuda vão se reerguer com a ajuda de um dono de um restaurante que era um gangster. Ou seja, a história já é um pouco diferente. Entretanto, esse dorama apresenta pontos muito fortes e que podem ter algumas coisas em comum com Sorriso Real. Esses pontos são: a história ela é tranquila de assistir, você nem observa o tempo passar, sabe? Sem contar que você se distrai muito com as comidas. Além disso, o dorama ele é engraçado, ele é também um pouco dramático, envolve gangster, trabalhar duro, sabe? Também tem uma química muito boa dos protagonistas, a protagonista feminina, ela é muito cativante e trabalhadora igual a Saran, do Sorriso Real. Além disso, você aprende algumas lições ali no dorama, você também vê ali aquelas comidas gostosas sendo preparadas e você vê o pessoal ali do dorama sempre dando like nesse vídeo e se inscrevendo no canal, né? Entretanto, a única coisa que eu acho que vocês vão achar estranho no dorama é que o Jun-Ho, ele tem um papel mais mal-humorado e mais estressado. Mas fora isso, tudo é maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. O outro dorama que eu quis trazer para vocês aqui é um dorama clássico, que se chama O Que Houve com a Secretária Kim. Esse aí é mais um show extremamente popular e com razão, né? Porque se você já assistiu, você sabe bem o porquê que esse dorama é maravilhoso, sensacional. Nota 200, né? Nem 100. A história do dorama segue um CEO que ele é muito narcisista. E ele acaba se apaixonando por sua secretária após ela pedir demissão depois de quase 10 anos de relacionamento profissional. Como eu disse, esse dorama, ele é basicamente perfeito. Além das estrelas do dorama, que tem um papel fundamental para o dorama ser muito bom, e eu falo sério, gente, é real mesmo. Se tivesse trocado aqueles dois por outros, talvez estaria uma porcaria. A história de comédia romântica que floresce dentro do ambiente do escritório, ela acaba se tornando muito mais emocionante, divertida e viva, que vai fazer com que você vá dormir de madrugada só para terminar de assistir esse dorama, porque ele é sensacional. Agora falando dos pontos fortes desse dorama e alguns pontos que ele pode ter em comum com Sorriso Real. O primeiro deles, obviamente, é a questão do relacionamento entre um patrão e a funcionária. Além dele, o assistente do protagonista masculino, ele tem um papel fundamental em ser engraçado, divertido, descontraído. É maravilhoso, tá? Em diversos momentos vocês vão se divertir bastante com eles, sem contar que os personagens têm papéis muito fortes, bem definidos, bem estruturados e bem interpretados, sem aqueles personagens desnexos ali da narrativa, né? Aqueles personagens sem futuro que você não sabe nem o porquê do indivíduo estar ali.
ali, sabe? Nesse dorama não tem isso. Além disso, a história flui e se desenvolve muito bem, sem enrolações, sem aquela lenga-lenga que a gente já conhece, que às vezes é um nojo, uma chatice, sabe? Obviamente com uma comédia muito boa e muito bem estruturada e arquitetada, contando com um bom romance e com a química sensacional, que tem ali umas cenas picantes, bem sensuais, sabe? Do jeitinho que você gosta, que eu sei, tá bom? Ou seja, se você ainda não assistiu esse dorama, pelo amor de Deus, você vai pegar agora o seu caderninho de dorama, que eu sei que você tem, tá? Não adianta negar, eu sei que tá bem aí, que você anota. Assistir dorama tal, depois dorama tal, tá? Eu conheço. Aí você vai pegar o dorama da Secretária Kim e você vai colocar ele na posição 1. Ou seja, você terminar o dorama que você tá vendo agora, vai ser o da Secretária Kim que você vai assistir como próximo, tá bom? Porque você não pode morrer sem assistir esse dorama. É quase um pecado, tá bom? Continuando a nossa lista, eu vou falar agora de um dorama um pouco diferente. O nome dele é Herdeiros. Pra quem conhece esse dorama, pode estar se perguntando o que esse dorama tem a ver com Sorriso Real. Calma, esse aqui não é um vídeo falando de doramas de relacionamento entre funcionária e patrão. Caso você não conheça o dorama Herdeiros, esse é um dos doramas mais famosos e clássicos da Dramaland. E um dos motivos é que ele tem um elenco lotado de atores que hoje são super populares e que já conquistaram o coração de quase todo mundo. No caso do dorama Herdeiros, ele é um dorama um pouco mais lento, sabe? Bem aquela pegada adolescente, com briguinhas, com aquelas intrigas, com aquele sofrimento, sabe? Bem adolescente mesmo, tá? E que definitivamente ele se enquadra muito mais na categoria melodrama do que comédia romântica. Em Herdeiros nos é apresentado uma jovem estudante que é pobre e ela vai estudar na escola mais cara da Coreia, em que lá os alunos eles estão aprendendo a lidar com as situações da adolescência e do amor, enquanto eles se preparam para ser herdeiros. Os pontos mais fortes desse dorama e que alguns até se casam com o dorama Sorriso Real são basicamente esses aqui. O primeiro deles é a relação de um homem muito rico com uma menina muito pobre. Aquela famosa historinha de Cinderela, que é algo muito presente no cinema asiático, que muitas vezes até a cabeça cansa, que você já tem a noção do que vai acontecer, né? Muito clichê. Mas não é porque é clichê que é ruim. Além disso, um triângulo amoroso muito forte ali no dorama e também a questão dos romances adolescentes. E um outro ponto muito forte do dorama é a questão moral. O dorama ele tem algumas lições ali para ensinar a gente sobre o poder da amizade, o poder do amor, a questão de você aceitar quem você é, o que você pode aprender. Então, independentemente da sua idade, você vai ter aprendizados ali com esse dorama, tá? Então, se você é uma pessoa nova na Dramaland e ainda não assistiu esse clássico, que é lotado de clichês do cinema coreano, eu recomendo você assistir esse dorama. Sem contar que também é um pouco divertido você ver os atores que hoje são super populares na época em que eles ainda estavam sendo descobertos. O próximo dorama da lista é um outro clássico, Parceira Suspeita. Esse dorama ele é bem diferente dos mencionados anteriormente. Não que a premissa dele seja totalmente avulsa, desconexa com o Sorriso Real, tá? Não é isso. No caso de Parceira Suspeita, a história mostra uma moça que ela vai trabalhar na promotoria e depois ela é acusada de assassinato, o que acaba tornando a história num drama terrível. Embora essa premissa seja bem diferente de Sorriso Real, a química, o romance, a fluidez da história, os pequenos gestos e até mesmo como os protagonistas reagem às mais variadas situações que apresentam ali no dorama, faz com que Parceiro Suspeito se encaixe perfeitamente como uma comédia romântica ao estilo de Sorriso Real. E falando dos pontos mais fortes desse dorama e que alguns acabam sendo bem parecidos com o dorama Sorriso Real, basicamente são a questão do romance entre a funcionária e o chefe, só que isso é um pouco diferente, sabe? Porque ele é um advogado e ela é um estagiário e tal. Então não é bem um presidente da empresa com uma funcionária qualquer, igual nos outros que já foram apresentados. Além disso, personagens fortes, bem definidos, bem interpretados, bem estruturados, que tem o porquê de estar ali, tá? Novamente, sem aqueles personagens sem futuro, sem porquê, sem existência, sabe? Só para preencher papel, sabe? Sem contar que é uma história muito boa, bem estruturada, bem desenvolvida e que não tem aquelas cenas românticas deslocadas, sabe? Sem nexo, que joga ali no meio e quer que você engula aquilo. Obviamente, por ser uma comédia romântica, também tem uma comédia muito boa e muito bem desenvolvida. E por fim, contém também uma química sensacional e um romance parcialmente previsível. Quando você for assistir, você vai entender o porquê. A título de curiosidade, o dorama é lotado de pessoas muito bonitas e bem estilosas, do jeitinho que vocês gostam, que eu sei, tá bom? E essa série também ela é um pouco mais longa, ela contém 40 episódios. Mas podem ficar tranquilos, tá? Que vocês vão assistindo e nem vão ver
ver o tempo passar. Vai ser, ó, mamão com açúcar. E um outro dorama que eu também quis trazer, que também tem uma premissa de funcionária com chefe, é o dorama My Shy Boss. Só que esse dorama ele não é tão conhecido assim, ele tem uma premissa que foge um tanto em relação aos outros que eu mencionei. No caso desse dorama, ele nos apresenta uma jovem que ela é bem extrovertida, bem alegre, que ela vai trabalhar em uma empresa que o chefe dela ele é bem tímido e introvertido. Entretanto, ela tem um único objetivo na mente dela: expor os crimes que esse chefe cometeu, que estão indiretamente relacionados com a morte da irmã dela. Ou seja, você já observa que a premissa não é ser tão bonitinha assim. E falando dos pontos mais abordados desse dorama e que podem ter algo em comum com Sorriso Real, basicamente é a questão do relacionamento entre funcionário e chefe. Além disso, ele também aborda temas como saúde mental e fobia social, e também tem um romancezinho ali que talvez seja um pouquinho fofinho. E esse talvez é porque, ao meu ver, esse dorama é o mais fraco dessa lista, tá? Ele contém uma história muito mais preguiçosa, mais lenta, que enrola muito. É porque a impressão que dá nesse dorama é que o roteirista estava perdidinho. Ele não sabia definir basicamente nada. Se ia para um lado, se ia para o outro, se tocava bem no assunto. Quando tocava, ele não aprofundava muito bem, sabe? Então você observa que já tem um problema aí desde o começo. Sem contar que os personagens também não convencem, não são tão bem interpretados assim. Tudo bem que o elenco já não ajuda tanto, né? Mas o começo é bem chato de você engolir, mas com o passar do tempo ele se torna até aceitável. Tem um pessoal que odeia esse dorama, mas também tem um pessoal que gostou demais, tá? E eu quero saber agora de você, qual é o seu dorama preferido dessa lista? Já tinha algum dessa listinha que você estava doido para assistir? Deixa aí nos comentários. Aproveite também, deixe o seu like, se inscreva no canal porque tá vindo muita novidade sobre doramas e você não pode perder. E eu vou ficando por aqui, doramigos, e eu aguardo vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau!